Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos vocês da TV O Dia. Vanusa é atriz, viu? Ela consegue utilizar bem essa voz dela, essa entonação, por isso que ela consegue passar essa veracidade, né? E essa congruência ela é fundamental para você que quer se apresentar melhor, para você que vai se relacionar com alguém, para você que vai trocar ideias com uma pessoa. Ela vai observar, primeiramente, a tua comunicação não verbal, depois ela vai observar a sua voz e, por último, as palavras. Mas por que assim? Porque o teu verbal diz muito sobre você. E a sua voz, que está ali em segundo lugar, também vai dizer muito, porque é uma ferramenta poderosíssima, que vai demonstrar o quê? A sua entonação, a autenticidade, o seu espírito ali, se você está realmente feliz, entusiasmado, triste, dependendo da situação. Então a voz ela precisa ser trabalhada de uma maneira correta para que você possa transmitir aquilo que realmente que você deseja. E as nossas dicas X de hoje é exatamente para falar sobre isso. Há 2 semanas nós começamos a falar comunicação verbal, comunicação não verbal e hoje do tom de voz. A sua voz diz muito sobre você. E a primeira frase que eu trago para vocês é exatamente uma frase do rei Frederico, que diz o seguinte: as palavras podem ferir mais que punhais, e o tom mais que as palavras. Por isso que não é o que você diz, é como você diz que faz a diferença. Olha só, podem ferir mais que punhais, podem sim, palavras ferem, palavras podem machucar, palavras também podem elevar alguma pessoa, mas também o tom que você vai utilizar. Do que adianta eu falar, Vanusa, pega um copo d'água ali para mim, por favor? Esse meu por favor, adiantou alguma coisa? Essa entonação agressiva, autoritária? Então, como eu falo é muito mais importante do que eu falo, do que as palavras propriamente ditas. Por isso que essa entonação, quando ela fez aquela brincadeira, ela é muito importante. Pode ser que você esteja passando uma mensagem que demonstre arrogância, prepotência, autoritarismo, apenas pelo tom da sua voz. Por isso que é importante trabalhar, buscar até mesmo um fonoaudiólogo, se você só fala gritando, se você é aquela pessoa também que só fala baixinho, sussurrando. Por isso que é muito importante. E vamos de dicas, que hoje nós temos dicas bem especiais para você. E a primeira dica eu falo exatamente sobre o impacto que a voz pode causar, que pode encantar. Ela pode te envolver, pode passar mais credibilidade, porque uma voz expressiva ela vai cativar exatamente a audiência, um público, uma reunião. Imagine você que me assiste agora, você que é líder, você que é professor, palestrante, enfim, tem uma voz muito fraquinha, não passa muita credibilidade, não passa muito profissionalismo, porque você não consegue transmitir a sua ideia com vontade, com ênfase. E isso é muito importante. Então a sua apresentação, ela se torna mais interessante a partir do momento que você dá emoção às palavras. Ou seja, as palavras, elas precisam ter vida. Como que eu vou fazer isso, professor Jackson? Imagina eu dizer aqui para a Vanusa, Vanusa, estou muito feliz em participar desse programa, porque ele é um sucesso. O Bom Dia News é muito bom. Ela vai dizer, nossa, professor Jackson, é muito bom desse jeito. É muito diferente quando eu digo, Vanusa, seu programa é um sucesso. E é muito bom estar aqui no Bom Dia News. Muda totalmente quando você dá uma entonação, quando você interpreta as palavras, quando você mostra vida àquelas palavras. E isso demonstra exatamente a congruência, a sua verdade. Então a gente precisa ter todo esse cuidado. Vamos de mais dicas. Quando a gente fala sobre isso, eu preciso entender que uma conversa ela também precisa ser mais fluente. Ou seja, a voz ela pode conectar as pessoas. Quando você demonstra entusiasmo e quando você demonstra também empatia. Porque um tom de voz animado, dependendo da situação, vai demonstrar interesse. Imagine você que passou agora pelo vestibular, nós tivemos aí o resultado há 1 semana, e aí a sua mãe foi comentar com a vizinha, com a tia, e a pessoa falou assim, qualquer um passa. E aquela entonação, aquele jeito de falar, isso não demonstra falta de empatia, falta de conexão, falta de sintonia, porque não demonstrou nenhum entusiasmo, não conectou. E você que se relaciona com qualquer tipo de pessoa, se você não demonstra isso, na hora que você vai conversar com as pessoas, você vai começar a afastar os seus colegas, os seus parceiros, sua namorada, seu marido, seu parceiro, enfim. Por conta de quê? Dessa voz. Imagina, a pessoa chega lá e diz para você, eu te amo, também te amo. Aí você demonstra emoção, alegria, empatia em falar desta maneira, de forma alguma. Por isso que a gente precisa aprender a se conectar melhor com um tom de voz que envolva, que demonstre entusiasmo dependendo da situação, logicamente. Vamos para mais dicas. Quando a gente fala de voz, a gente precisa entender que a gente precisa desvendar esse segredo. Ou seja, melhorar a articulação, falar com mais clareza, falar com que todas as pessoas consigam entender a pronúncia das palavras.
porque essa precisão ela vai garantir o quê? Uma comunicação muito mais efetiva, se você se comunica com assertividade, se você pronuncia bem as palavras, se você consegue também utilizar um volume adequado, gente, dependendo da situação. Se você é aquele tipo de pessoa que só fala alto na tua empresa, com seus colegas, isso, dependendo do ambiente, pode demonstrar uma certa antipatia dos outros colegas, porque, nossa, lá vem fulano, só fala gritando. Então, aquele volume, ele precisa ser adequado, de acordo com cada situação. E você precisa também, gente, através da voz, ter ritmos e pausas. Como assim, professor Jackson? Imagine, uma pausa estratégica. Estou falando, gente, hoje eu vou falar de uma situação que foi incrível. Olha só a ênfase que eu dei na palavra incrível. Gente, eu estou muito feliz, eu estou muito entusiasmado com o nosso programa. Vem muito mais por aí nesse ano. Quando você dá esse ritmo, essa pausa, essa entonação, você demonstra muito mais entusiasmo. E quem vai te assistir, ele começa até a vivenciar aquilo. Quando eu falo, eu estou só muito feliz, eu estou muito maravilhado, contente, enfim, você não demonstra tanto interesse. Você não demonstra aquele ritmo que vai fazer com que as pessoas te assistam. Imagine assistir uma aula inteira, uma palestra, uma reunião, um discurso de uma pessoa que fala sempre no mesmo tom. Não muda nada. Vai ter o quê? Uma plateia que vai se dispersar rapidamente, que vai sentir sono, que vai ficar muito entediada com aquele palestrante, professor, padre, pastor, seja quem for, com aquele discurso monótono, calmo, muito tranquilo. Então não vai gerar engajamento, não vai ter sintonia. Mas vamos para mais dicas, porque é muito importante a gente entender que quando você utiliza essa voz de uma maneira correta, além da articulação, do volume adequado, dos ritmos e pausas, você vai conseguir passar muito mais credibilidade, mais congruência naquele tom que você vai utilizar. E as próximas dicas que eu trago para você é para mostrar que existem exercícios que vão melhorar a sua voz. Quais são esses, Jax? Professor Jax, me diga aí. Respiração diafragmática. Já ouviu falar, Vanusa? Aquela respiração onde você vai expandir, fala devagar e sair. Não é levantar os ombros, gente, é você sentir aqui o seu diafragma para fortalecer sua voz. A Vanusa começou falando sobre água. É muito importante também hidratar, a gente precisa tomar uma água. Existem também exercícios de articulação. Já ouviu falar de trava-línguas? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse é o mais simples, mas tem aqueles outros mais complicados. 3 pratos para 3 tigres tristes, né? Tem esse também. Aí você começa a utilizar. E uma dica, para melhorar ainda mais sua voz, você bota uma canetinha aqui nos dentes e começa a falar. E aí você fala aquela frase, depois você tira a caneta e fala, muda rapidamente. Em 1 minutinho de exercício, você já melhorou a sua articulação. Existe também exercício para você variar o tom. Quando você utilizar, ou ler, um livro, ou um capítulo de alguma pauta, seja o que for, comece a treinar isso, se grave e peça um feedback de alguém. Será que você está conseguindo passar emoção nessa voz, utilizando as palavras com mais entonação, para aumentar aquela expressividade das pessoas que vão te escutar? Então dê essa entonação, dê vida às palavras. E aí, a partir desses exercícios, você vai começar a conseguir engajar muito mais as pessoas que vão te assistir. Até mesmo um cliente que você acabou de conhecer, uma pessoa que você conheceu na festa. É muito mais interessante quando você demonstra esse entusiasmo, essa alegria através da voz. Mas vamos para mais dicas. Tem muito mais do que essa, mas aqui é uma aula rápida, mas para que você já comece a se conscientizar da importância que você precisa ter dos cuidados com a sua voz. Daí também é interessante você sempre buscar também o fonoaudiólogo. E aí, gente, nós falamos nos últimos programas da linguagem corporal. E a voz, ela vai só complementar, porque você vai ter uma postura melhor, aquela postura mais adequada, né, para você conversar em público. Você vai utilizar os gestos que sejam naturais e expressivos de acordo com aquela situação, e também a sua expressão facial, que vai dizer se você está com medo, se você está inseguro, tranquilo, alegre, feliz, tudo de acordo com a sua expressão facial, com o seu posicionamento diante de um público, diante de uma pessoa que você acabou de conhecer. Você vai fazer uma negociação. Se sua voz está trêmula, está tremendo muito, a pessoa vai perceber.
criatura está nervosa, ela não está passando segurança, não me demonstrou credibilidade, eu não vou fechar. Por quê? Os gestos, a postura, a expressão facial e o tom de voz não foram adequados. Daí a importância, você tem que passar confiança, você tem que demonstrar segurança no que você vai falar, no que você vai vender, seja serviço, ou seja produto, ou seja uma palestra, seja uma reunião. Por isso que é muito importante juntar tudo isso. Postura, gestos, expressão facial e a sua voz para passar essa credibilidade. Mas vamos mais de dicas interessantes. Quando você consegue projetar a sua voz com mais confiança, você vai primeiramente lembrar, eu preciso praticar respiração, como nós falamos agora há pouquinho, eu preciso articular com clareza para que todas as pessoas possam compreender o que eu vou dizer e eu preciso encontrar o meu tom ideal. Gente, quando eu assisto meus vídeos lá atrás, lá os primeiros vídeos, é muito diferente do professor Jackson atualmente. Então, vai ter diferença também para você que está começando agora, está gravando um vídeo. Professor, eu não gosto da minha voz, não gosto de mandar nem áudio no WhatsApp, porque eu não gosto de me ouvir, mas você vai treinando. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E aí você vai encontrar um tom ideal, que seja mais adequado para você. Não precisa exagerar demais e nem imitar ninguém. Seja você. A autenticidade é tudo numa apresentação, numa reunião, num encontro, seja onde for. Por isso que é importante. Pratique a respiração, articule com clareza, faça esses exercícios que eu ensinei aqui para você, dentre outros, mas no YouTube você encontra vários. No meu Instagram, Professor Jackson, tem um monte de dicas legais lá também. E também você vai encontrar o seu tom ideal, para que você possa passar naturalidade. Ontem eu vi um vídeo muito legal que mandaram para mim, eu quase me acabo de rir, Vanusa. É uma mãe com duas crianças que elas falam de abraços e carinhos, mas eles não têm um pingo de expressividade. E eles falam abraços e carinhos para fulano de tal. Abraço, felicidade para fulano, felicidade. E eu vi aquilo ali, eu falei, gente, isso aí deve ser comédia, deve ser humor. E está viralizando aí nas redes sociais. Mas vamos para mais dicas, por isso que é importante a gente ter esse cuidado. Olha só, você precisa superar esse desafio na comunicação. Então, conheça a sua voz, cuide da sua saúde vocal e procure sempre um profissional, porque cada pessoa, eu tenho minha voz, a Vanusa tem, quando ela fala aqui com entusiasmo de um produto, de um serviço, quando vai conversar com alguém, ela muda e varia de acordo com a situação. Se ela vai falar de um assunto que é um pouco mais delicado, ela já vai mudar o tom de voz. Quando você assiste um jornal, é dessa forma. Ninguém vai falar de um assunto de tragédia, sorrindo, alegre, com entusiasmo. Da mesma maneira, quando você for falar em público, conversar com alguém, como é a sua voz? Você sempre fala do mesmo jeito? Você muda o ritmo, melhora a entonação, você consegue passar emoção nas suas palavras, ter mais vida. Por isso que é importante buscar profissionais, um mentor, um fonoaudiólogo, para cuidar mais da sua voz, para que ela realmente possa passar credibilidade e você consiga conquistar muito mais pessoas e melhorar também os seus resultados. E além disso, eu te trago mais uma frase interessante, que a gente sempre finaliza também com uma frase legal. Essa aqui é de Paul Charles Bourget. O que ele fala? Em certos momentos, as palavras são nada, mas sim o tom em que são proferidas. Muitas vezes você fala uma coisa, por que ele disse que não são nada? Porque muitas vezes sai só da boca para fora. E a gente precisa dar vida àquelas palavras, porque não é o que você fala, é como você fala, como você diz, que vai fazer com que as pessoas prestem atenção em você e descubra, será que ele realmente está falando a verdade? Ah, gostei da forma como essa pessoa falou, eu me engajei. A partir do momento que você não consegue passar um tom de verdade, ou utiliza um tom de agressividade, pode ser que você afaste muito mais as pessoas. Então a gente precisa ter todo esse cuidado. Mas temos ainda as dicas dos livros que eu sempre trago para vocês. E a primeira dica é do grande Reinaldo Polito. Eu sou muito fã desse cara, eu estive com ele no ano passado no curso lá em São Paulo. E esse livro aqui é Como Falar Corretamente e Sem Inibições. É sensacional esse livro, ele já tem mais de 30 anos de mercado de trabalho, eu acredito que agora mais de 40 talvez, porque ele é um dos primeiros a trabalhar com oratória, cuidados com a voz, cuidado com a postura, com a comunicação verbal, não verbal, com a sua oratória. E esse livro é muito bom, é uma primeira dica. E a segunda dica que eu trago para vocês é esse livro aqui, Falo ou Não Falo? É exatamente para que você possa expressar muito mais sentimentos na sua comunicação e nas suas ideias, através da sua fala, através da sua voz. Por isso que é legal, você fala ou não fala? Tem momentos que a gente precisa até se calar. Eu falei disso em outros programas.
O Poder do Silêncio. E aí, se você não assistiu, procura aí lá no YouTube, que tem todos os programas lá. Vou te trazer aqui uma super dica. Próxima semana nós vamos ter um workshop aqui em Teresina, presencial, chamado Destravar. Vai ser na próxima quinta, dia 13 de fevereiro, no CPDX aqui em Teresina. Então, se você quer destravar, ter uma voz melhor, passar mais credibilidade, mais confiança, me procure através do meu Instagram, Professor Jex, que tem muitas dicas legais lá para você. E aí, Vanusa, minha voz hoje, como é que foi? Ela já vem com o exercício da caneta. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Pronto. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Por que isso acontece? Essa dica da caneta, desde a primeira vez que eu fui fazer um trabalho, ainda alguns anos lá atrás, foi justamente pelo fato da dificuldade que eu tinha, porque eu apresentava o programa, eu fazia o programa de rádio, fazia os comerciais, mas saía para participar dos palanques, saía para participar de várias coisas. E aí o que acontecia? Eu usava a minha voz de uma forma errada e aí eu tive um probleminha com o calo vocal. E eu achei muito interessante porque na época esse foi um dos exercícios e eu guardei pra minha vida toda, inclusive falar sozinha. Às vezes eu estava dentro do carro, começava a falar sozinha, alguém olhava e começava a cantar. Obviamente o pessoal não pensava que eu tava ficando doida, né? Porque você falando sozinha. E todos esses são exercícios muito interessantes. Esse da caneta, gente, quem tem dificuldade com nomes difíceis, se fizer a prática de ler, né? Fazer a leitura em voz alta com a caneta entre os dentes, pode ter certeza que aquela palavra difícil você vai falar ela perfeitamente bem. Todo fonoaudiólogo passa esse exercício. É muito legal. É muito agora sim, achei interessante também chamar a atenção, por exemplo, de pessoas que já são apresentadores, comunicadores, você que trabalha como professor, você que é palestrante. Tem muitos palestrantes que são inibidos, envergonhados, tímidos, eles passam por cima para estarem ali. Mas que tal você ir sem aquela angústia, se sentindo mais à vontade? Vá buscar um profissional. Se não for o Jex, que seja outro profissional aí na sua cidade, no seu estado, mas busque um profissional como o Jex que te ajude. Gente, crescer é bom para todo mundo, acontecer é bom para todo mundo. E tem muita gente da profissão que não quer perceber as falhas, não quer entender que tem algo que tem que ser melhorado. Então, assim, eu acho que isso é extremamente inteligente. Inclusive, já tô voltando novamente para algumas coisas que eu acho que eu tenho que melhorar mais, porque todo dia a gente tem que melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar. E isso, eu achei muito legal esses dois livros que você trouxe e também teu workshop para você participar. Entre em contato com o Jex, ele volta na próxima semana trazendo mais dicas para você, não é isso? Mais dicas X, porque não basta apenas falar. Tem que impactar.